Vamos para mais uma videoaula da unidade curricular de sistemas pneumáticos. Nesta videoaula vai ser dada continuidade da análise de elaboração de construção de circuitos pneumáticos utilizando o método intuitivo. Na aula anterior, nós fizemos a análise de uma sequência em que não havia ocorrência de contrassinal, também muitas vezes chamado de contrapressão, em circuitos puramente pneumáticos. Nesta aula de hoje, nós vamos iniciar com uma revisão da aula anterior, seguido, então, da análise das técnicas utilizadas para fugir ou para contornar o problema de contrassinal, verificado na maior parte das sequências encontradas realizadas pelos atuadores pneumáticos. Vamos lá, então. Então, as formas de solução utilizadas para resolver o problema de contrassinal em circuitos pneumáticos sequenciais mais simples, elas utilizam aí três caminhos. O primeiro deles é o uso aí de um rolete articulável, também chamado de rolete escamoteável ou gatilho. A segunda forma utiliza válvulas temporizadoras pneumáticas de pulso, e a terceira forma utiliza válvulas memória, também chamadas de válvulas inversoras. Na aula de hoje, nós vamos analisar os primeiros dois tópicos e vamos deixar o terceiro tópico para a próxima videoaula, considerando que essa terceira alternativa de solução, de construção de circuitos pneumáticos, ela já é a base para a introdução de uma metodologia de projeto que é chamada de cascata. Então, vamos lá. Então, nesse slide, nós estamos vendo um esquema de uma instalação composta por dois atuadores lineares e também por um sistema de liberação de ar comprimido para limpeza do local onde está sendo realizada a usinagem de peças metálicas. Nós vamos observar ao lado o diagrama trajeto-passo que descreve a sequência realizada pelos dois atuadores. Não estamos nos preocupando neste momento na atuação do elemento 3E, uma vez que é uma aula introdutória, então nos importa nesse momento ter a compreensão do estabelecimento das etapas para a construção da sequência realizada pelos atuadores. Então, nesse diagrama trajeto-passo, nós vamos observar que o cilindro 1A avança, ele chega no final de curso, aciona um sensor de rolete denominado de 1S2. Esse sensor, então, ele envia um sinal de ar comprimido para pilotar a válvula de comando do cilindro 2A. O cilindro 2A avança, chega no seu final de curso, que é identificado pelo sensor de rolete 2S2. O sensor de rolete, então, pilota a linha de comando 12 da válvula de comando do cilindro 2A. Este retorna, chega à sua posição inicial e o próprio sensor de rolete 2S1 envia um sinal para o retorno do cilindro 1A. Quando o cilindro 1A chega à sua posição inicial ou posição 0, ele aciona o sensor 1S1 e o processo reinicia desde que seja um ciclo contínuo e a botoeira 0B1 esteja acionada. Esta seria uma solução ainda incompleta, parcial, da nossa sequência estabelecida para esse projeto pneumático. Porém, antes de nós analisarmos esse circuito, nós vamos retornar à nossa aula anterior
e vamos fazer uma breve análise da aula passada e do auxílio do diagrama trajeto-passo na construção do circuito pneumático. No diagrama trajeto-passo, nós já observamos que existem os atuadores. Cada atuador está separado por uma barra inclinada e cada barra inclinada representa uma separação entre os passos realizados pelos atuadores. Então, nesse caso, nosso projeto é composto por 4 passos. Cada cilindro realiza uma determinada ação e, ao final dessa ação, essa ação ela é verificada através de um sensor de posição de fim de curso. Então, quando o cilindro 1A chega à sua posição de fim de curso, ele aciona o sensor 1S2, o qual, por sua vez, manda um sinal pneumático para o avanço do cilindro 2A. E nós observamos a implementação prática do diagrama trajeto-passo através do circuito que está mostrado. Essa identificação dos sensores, ela decorre do nome que foi dado aos sensores nos posicionamentos inicial e final de cada atuador. Então, o cilindro 1A possui 2 sensores, o sensor 1S1 e o sensor 1S2, assim como o cilindro 2A possui 2 sensores, o 2S1 e 2S2, cada qual instalado, um no início e o outro no final de curso dos atuadores. Que é importante se observar que, através dos sensores, é que o sinal é enviado para as linhas de pilotagem das válvulas de comando, que são as válvulas direcionais de 5 vias e 2 posições, e em função da localização do sensor, de para onde esse sensor está enviando o sinal, é que se determina, então, qual vai ser a sequência de ações realizadas pelos atuadores. De modo que, se for necessário alterar a sequência de funcionamento de uma máquina pneumática, o que precisa ser feito é tão somente mudar o destino da saída das válvulas acionadas por rolete. Então, vamos exemplificar isso utilizando o FluidSim. Nesse caso, nós vemos um circuito pneumático muito semelhante àquele já explorado na aula anterior, porém com a diferença de que as válvulas elas foram colocadas numa posição muito semelhante àquela que é a posição física em que esses componentes são instalados num circuito pneumático. Essas válvulas, por serem acionadas pela haste do cilindro, elas precisam estar posicionadas de modo que a própria haste pressione o rolete quando a haste alcança a posição em que o sensor está instalado. Então, se nós formos construir esse circuito com base naquilo que nós estudamos na aula passada, nós vamos observar o seguinte, que a posição dos sensores ela é invariável, ou seja, o sensor 1S1 e 1S2, um está posicionado no início e o outro no fim de curso do cilindro 1A, assim como acontece para os sensores instalados para o cilindro 2A, e assim como aconteceria se houvessem mais cilindros e mais sensores controlando as posições de início e de final de curso. Nesse caso, nós estamos reproduzindo o que já foi feito e queremos, então, reforçar o conceito. Então, nesse diagrama trajeto-passo já estudado, o que nós analisamos? Que primeiro o cilindro 1A avança, na sequência o cilindro 2A, depois o cilindro 1A retorna e, na sequência, o cilindro 2A retorna. E dada essa sequência de projeto, o que o projetista precisa fazer? Ele precisa apenas fazer as interligações
nas saídas das válvulas acionadas por rolete, de modo que essa sequência seja estabelecida. Depois, o que nós vamos fazer num próximo circuito? Nós vamos manter o circuito original, porém, nós vamos mudar a sequência de ações entre os atuadores. E daí, nesse caso, nós vamos observar que outros fenômenos estão presentes durante a construção do circuito. Então, iniciando no passo 1, nós vamos enxergar o seguinte, que no primeiro momento o cilindro 1A avança e a transição entre o primeiro e o segundo passo está no avanço do cilindro 1A. Então, quando ele avança, ele vai chegar onde? No seu final de curso, vai acionar o sensor 1S2 e o sensor 1S2, então, vai enviar um sinal para o avanço do cilindro 2A. Então, o sensor 1S2 ele vai estar sempre no final de curso do cilindro 1A. Então, essa posição dele não muda. O que muda? É para quem esse sensor vai estar enviando o sinal. Então, de acordo com o diagrama trajeto-passo, nós já vamos estar fazendo a interligação da saída do sensor 1S2 com a linha de pilotagem da válvula de comando do cilindro 2A, porque essa válvula de comando quem vai controlar o avanço desse atuador. Eu também vou incluir aqui a identificação das duas válvulas, assim como nós fizemos na aula passada. Então, a primeira válvula é a válvula 1V1. Vou fazer uma modificação no tamanho da fonte. E a segunda válvula é a válvula 2V1. Ou seja, quando o cilindro 1 avança, ele chega ao final de curso, aciona o sensor 1S2, que por sua vez pilota a linha 14 da válvula 2V1, que libera a transição entre o primeiro e o segundo passo. No segundo passo, o cilindro 2A avança. Quando o cilindro 2A avança, ele invariavelmente vai acionar o sensor acionado pelo rolete, denominado de 2S2. E o 2S2, então, deve comandar a terceira etapa, que é o retorno do cilindro 1A. Consequentemente, o sensor 2S2 vai enviar um sinal para o retorno do cilindro 1A. E por isso ele vai pilotar a linha 12 da válvula 1V1. Quando isso acontece, o cilindro 1A retorna e o retorno do cilindro 1A ele é verificado através do sensor 1S1, o qual, por sua vez, vai comandar o retorno do cilindro 2A, conforme o nosso diagrama. Consequentemente, o sinal deste sensor vai ser, por sua vez, enviado para quem? Para a linha de pilotagem 12, para a linha de pilotagem 12 da válvula 2V1. De modo que, quando o cilindro recua, o cilindro 1A recuar, ele vai estar comandando o recuo também do cilindro 2A. Então, o que acontece? Pilota a linha 12, o cilindro 2A vai iniciar o seu movimento de retorno, e quando o cilindro 2A voltar, ele vai estar sendo monitorado pelo sensor 2S1, o qual vai ser acionado quando esse cilindro chegar na sua posição inicial. E o sensor 2S1, então, é o responsável por permitir ou para enviar o sinal para reinício do ciclo de trabalho. Então, é isso que o sensor 2S1 está fazendo. Ele vai enviar o sinal para a válvula E, que conjuntamente com o botão de partida, que é a nossa botoeira 0B1, havendo as duas condições,
o ciclo vai reiniciar. Então, por que está sendo enfatizado todos esses detalhes? Para se observar que o posicionamento das válvulas, ele praticamente não muda. Na maior parte dos casos de circuitos pneumáticos, as válvulas são instaladas uma no início e outra no fim de curso de atuadores. E o sinal dessas válvulas é que vai estar determinando qual sequência o circuito vai estar realizando. Vamos mandar simular. Está me dando aqui uma breve sobreposição. E nós vamos ignorar, porque nós queremos que as válvulas acionadas por rolete, elas fiquem na posição que estão indicadas para, vamos dizer assim, ilustrar como isso é feito na prática. Além disso, nossas linhas de baixa pressão, eu mudei a cor delas para vermelho, a fim de facilitar a visualização. A cor original, que é aquele azul bem clarinho, ou azul ciano, ela muitas vezes é difícil de se enxergar. Então, nós vamos observar, por consequência, que ao acionar a botoeira 0B1, o cilindro 1A avança, chega em um S2, pressiona, a válvula pilota a linha 14, que comanda o avanço do cilindro 2A. O cilindro 2A avança, quando chega no final de curso, ele pressiona o rolete 2S2, o qual, por sua vez, pressuriza a linha de pilotagem 12, que comanda o retorno do cilindro 1A. E quando o cilindro 1A retorna, ele chega onde? No seu início de curso, que é o sensor 1S1. E o 1S1, então, também pilota a linha de pilotagem 12 da válvula 2V1, que vai comandar o retorno do cilindro 2A. Quando o cilindro 2A chega na sua posição inicial, ele vai estacionando o sensor 2S1 e que permite, então, o reinício do ciclo de trabalho deste circuito pneumático. Pois então, nós concluímos o circuito originalmente feito na aula passada. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos alterar a sequência do circuito pneumático nós vamos estar dizendo que primeiro o cilindro 2A retorna e somente o cilindro 1A retorna. Para nós fazermos essa mudança de sequência, nós vamos deletar. Nós não vamos deletar, não. Nós vamos excluir as linhas na saída dos sensores, pois são estas linhas de trabalho das válvulas acionadas por rolete que determinam a sequência realizada pelos atuadores. Então, o que se quer agora? Nós queremos, então, para esse novo trajeto passo, nós vamos observar que os primeiros dois passos eles não mudam. Então, a primeira coisa que acontece é o avanço do cilindro 2A. Ele, quando avança, aciona o sensor 1S2, o qual, por sua vez, pilota a linha 14 da válvula 2V1. O cilindro 2A avança. Quando ele avança, ele pressiona o sensor 2S2. E o sensor 2S2, quando pressionado, o que ele faz? Ele comanda o retorno dele mesmo, ou seja, do próprio atuador 2A. Então, nós vamos fazer a interligação da saída do sensor 2S2 na linha de pilotagem 12 da válvula 2V1, que comanda o retorno desse cilindro. Quando esse cilindro estiver recuado, ele vai acionar quem? O sensor 2S1. Quando o 2S1 for acionado, então ele vai mandar o sinal pneumático de pressão para comandar também o retorno do cilindro 1A. Quando o cilindro 1A retorna, o que acontece? Ele vai acionar o sensor 1S1 e vai dar condições para o reinício do ciclo. Então, o nosso sensor 1S1, acionado quando o cilindro chega em sua posição inicial, manda o sinal pneumático
para o reinício do processo. E assim nós já fizemos novamente as ligações com o objetivo de alterar a sequência realizada pelos atuadores. Vamos mandar simular? Ignoramos o problema de sobreposição e vamos dar um sinal aqui de partida. E nós já vamos enxergar inicialmente que quando nós damos o sinal de partida, que o circuito já nem se mexeu, ou seja, ele não está funcionando. E ele não está funcionando devido ao fato de que a grande maioria das sequências realizadas por atuadores, não somente pneumáticos, mas nesse caso, como nós estamos estudando a pneumática, esse é o nosso foco, eles estão sujeitos, dependendo do tipo de elemento de controle, ao chamado contrassinal. E aqui isso nós já vamos verificar. Por exemplo, quando nós pressionamos a botoeira 0B1, o que está acontecendo? A válvula E está recebendo o sinal de ambas as entradas, ou seja, ela está sendo habilitada, está pilotando a linha de pilotagem 14 da válvula 1V1, mas nós já vamos observar que a válvula não mudou de posição. E a razão para isso é que, se nós olharmos no outro lado do acionamento da válvula 1V1, vamos verificar que a linha de pilotagem 12 está acionada. Ou seja, a válvula está submetida a um sinal simultâneo em ambos os lados. Por que isso está acontecendo? Se nós observarmos, vamos ver o seguinte, que quando esse ciclo está iniciando, que o cilindro 2A ele está inicialmente recuado e, consequentemente, ele está acionando o sensor 2S1, o qual, então, está permitindo a passagem do ar comprimido e já está pilotando a linha 12, o que faz com que essa válvula ela fique pressurizada em ambos os lados. Ou seja, essa é uma das primeiras razões pelas quais o circuito não funciona. Se nós forçarmos o funcionamento, por exemplo, eu vou clicar na posição esquerda da válvula direcional 1V1 para forçar o avanço do cilindro. E nós já vamos enxergar outro fenômeno semelhante. O que acontece aqui? O cilindro 1A avançou, e quando ele avançou, ele vai pressionar o sensor 1S2, o qual, por sua vez, comanda o avanço do cilindro 2A. E o cilindro 2A avança, como está aqui no diagrama trajeto-passo, alcança o sensor 2S2, o sensor 2S2 é acionado, e quando esse sensor é acionado, ele comanda quem? O retorno do cilindro 2A, assim como descreve o nosso diagrama trajeto-passo. Porém, mais uma vez, nós vamos observar que mesmo essa válvula recebendo o sinal de comando, ela não muda de posição. E qual é a razão para isso? Mais uma vez, o tal do contrassinal. Porque se nós observarmos a linha oposta 14, nós vamos ver que a válvula está sendo pilotada simultaneamente por ambos os lados. E por qual razão? Porque uma vez que o cilindro 1A avançou, o que acontece? Ao chegar no fim de curso, ele vai acionar o sensor 1S2. Só que se vocês olharem o diagrama trajeto-passo, o cilindro 1A avança e permanece avançado, porque ele retorna só no último passo. Ou seja, se ele permanece avançado, ele continua pressurizando essa linha 14. De modo que quando o cilindro 2A quer retornar, vamos observar o trajeto-passo, ele avança e ele volta. Mas ele não consegue voltar por qual motivo? Pelo fato do cilindro 1A estar avançado e já, por sua vez, está mandando um sinal para a válvula 2V1. Então, nós encontramos, nesse caso aqui, duas ocorrências de problema de contrassinal nesse trajeto que é tão semelhante ao anterior e que nós resolvemos de forma bem mais simples pelo fato de não haver contrassinal. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos corrigir esse problema. E uma das formas de solução e de correção desse problema é a utilização, então, do rolete
articulável. Então, vamos lá acompanhar essa solução. Observem que esse diagrama trajeto passo, mostrado no nosso circuito inicialmente apresentado no começo da aula, é igual àquele que está sendo desenvolvido no FluidSim. Agora nós vamos novamente observar a ocorrência do fenômeno que já foi mostrado no FluidSim, ou seja, quando essa botoeira 0B1 é acionada, o que acontece? Ela vai pilotar essa linha 14, mas se vocês observarem, ó, pelo fato do cilindro 2A estar recuado, esse sensor está acionado e, por sua vez, já está pilotando a linha 12 da válvula de comando do cilindro A. Então, aqui, nós vamos verificar a ocorrência do problema de contrassinal, que é um sinal que se verifica sempre no sentido de impedir a continuidade do ciclo de trabalho de determinado circuito pneumático. Então, nesse caso, a hora que for mandado o sinal para 14, ele encontra o quê? Um sinal contrário, por isso que é chamado de contrassinal e aqui verificado. Então, nesse caso, nós vamos solucionar esse problema local, onde que o contrassinal está sendo gerado pela válvula 2S1. Por quê? Porque o sino 2A está inicialmente recuado e, por sua vez, está acionando esse rolete. Então, observando esse circuito pneumático, ele está enfatizando o local de ocorrência do contrassinal. Mas observem aqui que o tipo de rolete já foi alterado. Então, nós vamos fazer uma breve alteração nos componentes e vai ser alterado o tipo de elemento. Esse é um rolete convencional e esse é o chamado rolete articulável ou gatilho. Como ele funciona? Ele tem essa articulação intermediária que permite o dobramento angular desse rolete. Então, ele é acionado em um dos lados, porém, quando o cilindro retorna, ele acaba se dobrando e não realiza o acionamento da alavanca. Então, ele é acionado em apenas um sentido. E é esse um dos artifícios utilizados para a solução do problema. Vamos retornar ao FluidSim e vamos corrigir um dos primeiros problemas. Esse aqui é uma das causas do contrassinal. Vou, no FluidSim, mudar o tipo de acionamento. Se vocês abrirem a janela de configuração, vão verificar que existem dois modos do rolete articulável e o que difere, a diferença entre eles está no sentido de atuação. Então, nesse caso, como o cilindro, durante o cilindro 2A, durante o recuo desse cilindro, é que ele aciona o rolete, o sentido da seta para a esquerda indica, então, o sentido de acionamento. Então, já é mostrado aqui no FluidSim que durante o retorno do cilindro 2A, ele vai acionar o sensor 2S1, que é esse rolete articulável aqui apresentado. O que acontece quando o cilindro está avançando? Neste caso, o rolete se dobra por ser articulável e acaba não acionando a válvula. Outro detalhe que é importante se configurar no simulador ou observar durante a construção de um circuito pneumático é o posicionamento desse sensor. Então, nesse caso, como ele é colocado no início do curso, eu vou sempre posicioná-lo um pouco para frente do início do curso. Então, aqui na nossa configuração inicial, os sensores estavam configurados para serem atuados entre 0 e 10 milímetros do curso do cilindro. Agora nós vamos configurar para que esse sensor ele seja acionado entre 20 e 50 milímetros do curso. Ou seja, quando ele estiver retornando, é um cilindro, nesse caso, de 400 milímetros,
entre 20 e 50 milímetros, ele vai estar na condição de acionamento do rolete. Quando ele tiver um posicionamento menor do que 20 milímetros, em direção ao início do curso, o rolete deixa de ser acionado. Então, vamos mandar funcionar, dar o comando de simulação. E nós já vamos observar o seguinte, que como o cilindro 2A está na posição inicial, ele está numa posição denominada 0 milímetro. E o sensor ele está posicionado entre 20 e 50, então ele não está acionando. E por essa razão, essa linha aqui não está pressurizada. Então, se nós mandarmos o cilindro avançar, observem que a válvula 1V1 não está mais sujeita a problema de contrassinal. O cilindro avança, chega no sensor 1S2, o qual comanda o avanço do cilindro 2A. Quando o cilindro 2A chega no final de curso, o que acontece? Ele vai acionar o sensor 2S2 e o sensor 2S2 comanda o retorno. Mas, como comentado anteriormente, o cilindro não volta. Por quê? Porque a válvula 2E1 apresenta o problema de contrassinal. Quem está gerando o segundo contrassinal? O primeiro já foi eliminado. Quem era o primeiro problema? O sensor 2S1. Agora, o segundo problema vem da pilotagem 14, da linha 14 da válvula 2E1, que é proveniente do sensor 1S2. Então, o mesmo princípio de solução vai ser adotado para o sensor 1S2, uma vez que ele se mantém enviando um sinal contínuo e impede o retorno do cilindro 2A. Então, nós vamos novamente abrir a janela de configuração da válvula. Vamos trocar o rolete convencional por um rolete do tipo gatilho. Vamos selecionar o sentido em que esse rolete está sendo acionado, que é no sentido de avanço do cilindro 1A, ou seja, para a direita. E aqui já está mostrando no simulador que o sensor 1S2 ele é acionado quando o cilindro 1A está se deslocando da esquerda para a direita. Da mesma forma, nós vamos mudar a localização desse sensor. Ele estava lá no finzinho de curso, somente quando o cilindro 1A chegava no final, de fato, lá em 390 milímetros até 400, é que esse sensor era pressionado. E agora nós vamos colocar uma outra medida. Vamos colocar aquele acionado de 350 a 380 milímetros. Quando o cilindro passar dos 380, de 380 a 400, o sensor é liberado. Ou seja, lá no finzinho de curso, ele não vai estar enviando um sinal contínuo que está causando o contrassinal. Então, vamos avaliar se a nossa solução deu certo. Mandamos no sinal de partida, o cilindro avança. Chegando lá próximo ao fim de curso, ele aciona o sensor 1S2 e observem que o sensor 1S2 mandou um pulso, mas já liberou. Ou seja, não está mais mandando aquele sinal de forma contínua. O cilindro 2A avança, manda um sinal de retorno para o cilindro 2A que volta de forma correta, porque não existe mais o contrassinal. E quando ele chega na posição 2S1, ele comanda o retorno do cilindro 1A. O cilindro 1A voltando vai pressionar quem? O sensor de rolete 1S1, que dá condições para reinício do processo. E como o sensor 2S1 não está mais gerando contrassinal por causa do rolete tipo gatilho e do posicionamento realizado, da mudança de posicionamento feita, isso então elimina o problema e permite que os circuitos venham a funcionar de forma correta. Esse circuito, por estar operando no modo ciclo contínuo, ele vai trabalhar de forma indefinida até que seja cessado o comando de partida, que é o que foi feito agora. A botoeira 0B1 ela foi desativada, o que implica que quando o cilindro 1A retornar à posição inicial, ele vai de fato acionar o sensor 1S1, mas a válvula E não permite o reinício do processo, aguardando um novo comando
de partida. Retornando ao nosso ambiente de apresentação, então, nós vamos reforçar o conceito. Nós observamos que existem dois locais que geram a ocorrência do contrassinal. Esses locais estão destacados em amarelo aqui no circuito pneumático e, por essa razão, neles é que foi substituído um rolete comum por um rolete articulável, sendo que o rolete articulável, então, possibilita que o sinal não seja mais enviado de forma continuada. Agora nós temos uma outra solução. Se nós não quisermos utilizar o rolete articulável para evitar esse tipo de problema, nós podemos utilizar válvulas temporizadoras de pulso. Por que razão eu poderia não querer utilizar o rolete? O rolete, um dos problemas dele é que é um sensor de contato. E por ser um sensor de contato, ele está sujeito a desgaste. Além disso, os sensores acionados por rolete, eles têm limitações de velocidade de acionamento. Se o cilindro avançar muito rápido, a passagem ou pressionamento do rolete pode ser tão instantâneo que o circuito venha a não operar corretamente. Além disso, durante uma oscilação mais, um acionamento mais rápido, pode haver a chamada oscilação. Ou seja, o rolete, por ele ter um retorno por mola, ele pode acionar o seu sinal e esse acionar pode gerar um determinado pulso e esse pulso pode se tornar um problema caso esse sinal do sensor esteja sendo enviado para um contador. Então, dado essas condições, nós podemos querer mudar a estratégia de contornar o problema de contrassinal. E um outro problema que me vem à lembrança é o fato do rolete ele diminuir o curso útil do cilindro pneumático. Como ele precisa ser instalado não exatamente bem no final de curso, mas um pouco antes, para o cilindro poder liberar o acionamento pelo rolete quando o cilindro estiver em suas posições finais, então isso significa que parte do curso útil do cilindro ele acaba sendo um pouco reduzido por causa do princípio de funcionamento do rolete articulável. Então, uma outra solução é utilizar esses temporizadores que estão destacados em amarelo. São utilizados válvulas normalmente abertas e que a função delas é interromper o sinal contínuo que está sendo normalmente enviado pelas válvulas que são as geradoras do contrassinal. Se nós lembrarmos aqui do circuito anterior, que está mostrado aqui no slide, nós vamos ver que esses são os dois pontos em que o contrassinal ocorre. Então, é nesses locais que nós precisamos tomar medidas pontuais para solucionar o problema. Então, por essa razão, foram colocadas na saída das válvulas 2S1 e 1S2, válvulas temporizadoras que elas vão permitir a passagem de um pulso de ar comprimido, mas na sequência essas válvulas, por serem válvulas temporizadoras, elas interrompem a passagem do ar comprimido por serem válvulas normalmente abertas. Ou seja, logo após o carregamento dos reservatórios de ar comprimido, acoplados às válvulas temporizadoras, elas permitem a passagem do ar, o reservatório carrega e elas fecham, ou seja, elas não mantêm um sinal de forma ininterrupta, o que é a causa do problema aí de contrassinal ou de contrapressão. Vamos analisar então o circuito pneumático dessas válvulas. Então nós verificamos então que os problemas gerados de contrassinal, a origem deles estava nos sensores 2S1 e no sensor 1S2. Logo, então, nós colocamos válvulas temporizadoras de pulso que permitem a passagem do ar, porém, depois de carregado o reservatório, a válvula ela
inicialmente aberta, ela acaba fechando. Isso faz com que esse pulso não seja contínuo. Então, se eu me perguntar, pois é, essa solução me parece bem mais conveniente pelo fato dela não ter as desvantagens observadas no sensor do tipo gatilho. Porque eu não utilizo, então, sempre uma válvula temporizadora. Primeira razão, primeira e talvez a única razão, seja pelo fato de uma válvula temporizadora ser bem mais cara do que uma válvula acionada por rolete, que ela é bem baratinha. A proporção de preço deve estar em torno de 10:1. Se bem que, com a entrada de produtos importados, principalmente da China, nós vamos ter aí uma variação muito grande nessa abrangência de preços e podemos, então, às vezes, encontrar válvulas temporizadoras que acabem justificando usar elas ao invés de utilizar a solução por válvulas articuláveis, com acionamento por rolete. Vamos analisar então aqui o nosso circuito pneumático. Essa mudança feita aqui na cor das linhas, nós podemos vir aqui em opção, na parte de simulação, e mudar aqui as linhas sem pressão. Então eu posso voltar ao padrão original, que é um azul ciano. Nós já vamos ver que as cores retornaram ao padrão que nós já conhecemos do FluidSim. Dando um comando de partida, nós vamos observar então que o cilindro avança, chega lá em um S2. Um S2, então, ele manda um sinal, mas a válvula temporizadora permite a passagem do ar, mas ela mesma já bloqueia, ou seja, o sinal não permanece de forma contínua, pilotando a linha 14 e gerando o contrassinal. E essa é a razão pela qual esse circuito já está funcionando sem apresentar nenhum outro problema. Outro problema que nós havíamos verificado era no início do ciclo de trabalho. Pelo fato do cilindro 2A estar recuado, ele já aciona o sensor 2S1 e o sensor 2S1 já estaria mandando um sinal para pilotar a linha 12, ou seja, impedindo o início e o avanço do cilindro 1A. Como nós colocamos uma válvula de pulso, o que acontece? Esse sensor manda um pulso, porém, imediatamente, ao encher o reservatório, a válvula bloqueia a passagem do ar comprimido, reforçando, é uma válvula normalmente aberta e quando acionada ela passa a ser fechada, ou seja, ela despressuriza a linha de trabalho 2 pelo fato de ligar a saída 2 com a exaustão 3. Ou seja, agora nós não temos mais uma linha inicialmente pressurizada, o que não gera também o contrassinal nesses dois pontos anteriormente identificados e faz com que o circuito venha trabalhar de forma esperada. Então essa seria a segunda técnica utilizada para contornar problemas de contrassinal, utilizando uma solução aí intuitiva, que, como já disse, é aquela baseada na experiência do técnico e do projetista da área de pneumática. Uma terceira solução que nós não vamos explorar nessa aula, apenas vou dar uma breve introdução, é que utiliza as chamadas válvulas inversoras. O princípio do uso das válvulas inversoras se deve ao fato de existir componentes que vão estar permitindo a passagem do ar comprimido somente para uma dessas duas linhas auxiliares. Ou seja, uma válvula direcional, se ela estiver pilotada na linha 12, ela vai estar pressurizando a linha 2 e despressurizando a linha 1. Da mesma forma, se ela for pilotada na linha 14, ela vai estar pressurizando a linha 1 e despressurizando a linha 2. O que se quer dizer? Que sempre uma ou outra linha estará sendo pressurizada, nunca as duas ao mesmo tempo. Se vocês olharem as válvulas de comando, cada uma delas está ligada em uma das linhas. Ou seja, se as linhas não podem estar pressurizadas ao mesmo tempo, isso significa que nenhuma das válvulas de comando dos atuadores 1A ou 2A vai sofrer contrassinal. Por quê? Porque vai estar sendo pressurizada uma
ou outra linha a cada momento. Mas e como que eu organizo o meu projeto para conseguir elaborá-lo utilizando esse princípio de solução? Então, nós utilizamos o chamado método cascata, que vai ser o foco da nossa próxima videoaula. É um dos métodos bastante utilizados para quem ainda trabalha com a pneumática pura e se baseia no uso de uma ou mais válvulas inversoras que fazem essa separação entre diferentes linhas de comando, e isso permite que os circuitos fujam de problemas de contrassinal, que é o maior obstáculo quando se trabalha com circuitos sequenciais maiores e mais complexos. Então essa foi a nossa videoaula de hoje, que abordou o assunto aí de circuitos sequenciais pelo método intuitivo. Na próxima videoaula nós vamos utilizar o método cascata. Obrigado por sua atenção e até lá!